Boa noite, pessoal. Meu nome é William Leitão Lima, sou aluno da 5ª turma ProF, Polo Universidade de Brasília, e vamos falar hoje sobre o nosso trabalho de pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores, né? Esse texto número 1, ele traz algumas problemáticas, como a dificuldade de encontrar pesquisas sociocríticas dentro da educação física escolar e, consequentemente, a formação de professores. O texto, ele mostra que o trabalho foi dividido em 4 etapas, né? O primeiro é a busca da publicação de bases de dados internacionais. O segundo é o critério de inclusão. O terceiro é o refinamento da pesquisa e, por fim, a busca de especialistas com base no conhecimento. Dentro desse período, a pesquisa foi realizada num período de 1999 a 2014, sendo encontrada uma dificuldade tremenda, apenas 23 artigos, né, que elencavam sobre a temática do ensino da educação física sociocrítica. As principais bases de dados foram a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Espanha, sendo observado pelos autores que, nesses países, as pesquisas sociocríticas têm muito a ver com a reforma educacional ocorrida por lá. Por exemplo, a Austrália utilizou a pesquisa sociocrítica como ferramenta para dialogar com a reforma educacional, fazendo, de fato, muita diferença para que o país se tornasse uma base para essa pesquisa sociocrítica e, consequentemente, para a formação de seus indivíduos. Agora, da minha parte, eu percebo que encontrar pesquisas relacionadas a esse tema dentro da educação física é algo bastante difícil, tá? E trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, verificamos que esse tipo de situação está muito longe de ser alcançado dentro do nosso país. Dentro dessa pesquisa aí também, o próprio autor cita também o Paulo Freire, né, como expoente importante expoente dessa luta de pesquisa também. Também, né, podemos falar também do Saviani, também, que traz essas contribuições importantes para essa seara. Mas quando a gente parte para o lado da prática, de fato, dentro do dia a dia, a gente percebe que realmente falta muito para a gente alcançar isso. Os professores ainda estão um pouco distantes. Acredito que a formação continuada ela pode ajudar bastante esse tipo de pesquisa, porque na questão, assim, se você for verificar essas questões filosóficas, sociológicas, a gente realmente tem escritos, tem bastante. Mas se a gente partir realmente para quando a gente vai verificar essas questões de documentos a respeito desse tema, é muito difícil encontrar. Então, a gente é carente, e o próprio autor cita, né, que sente falta dessas questões dentro do nosso país. Bom, Luzia, se você quiser acrescentar alguma coisa a respeito. Ok. Boa noite. Eu sou mestranda da 5ª turma do ProF, Luzia Dias, e depois de ter lido o artigo, né, pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática, eu percebi pela leitura do artigo, né, que Paulo Freire ele teve e tem uma participação muito importante na formação dos professores de educação física e no ensino sociocrítico da área, né. Ele acreditava que era necessário estimular a tomada de decisão dos alunos e que os mesmos deveriam ter uma responsabilidade nesse processo de ensino-aprendizagem, né, e que ajudassem também na escolha dos conteúdos. Essas inovações, elas sugeriram avaliações pelos pares de alunos, né, na escolha de conteúdos e aprendizagem cooperativa, estimulando a participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Essa implantação dessas ideias não foram fáceis. Essa aceitação por parte dos alunos e houve também uma relutância muito grande, né, por parte dos professores a esse novo, né, que atrapalhava muito essa intervenção. Mas esse processo de ensino-aprendizagem, ele teve um avanço com essas novas mudanças, né? Passou-se a discutir de forma mais crítica e com uma reflexão sobre esses temas ligados à escola, como as questões sociais, as questões sobre racismo, sobre o sexismo, sobre classismo, os privilégios e a opressão que antes não eram abordados e que, a partir desse momento, passaram-se a ter um olhar diferenciado, né, para essas abordagens. Então, os autores, eles acabaram concluindo que essas experiências anteriores dos alunos, elas precisariam ser consideradas ao introduzir essas novas perspectivas no currículo, né, e equilibrar com uma ética, com cuidado, né, no momento de se ensinar.
Estes resultados também nos levaram a considerar o desenvolvimento de estratégias, né, que abordassem explicitamente a natureza orientadora para a justiça dos propósitos pedagógicos. E, de acordo com as ideias de Breuning, 2009, 2011, desenvolver um conjunto de melhoras na prática, né, relacionadas à prática pedagógica e crítica. Isso ia de acordo com a obra do Freire, né, que é a ideia de que a luta pela libertação é o resultado de uma tomada de consciência. Portanto, havia uma consciência da necessidade de investigação sociocrítica, né, para adaptar esses conteúdos às exigências, né, dessa mudança, num universo bem particular e complexo, né, e de dificuldade de aceitação dos próprios alunos, dos professores, né, porque havia realmente uma relutância. E com isso acabou que Paulo Freire teve uma parte muito importante, né, uma contribuição muito importante nessa mudança pedagógica, né. E aí eu passo para o meu amigo Will, se ele quiser completar aí mais um pouco. Bom, eu, assim, você falou dessa questão, a única coisa que eu queria falar é que essa questão toda do Paulo Freire, o ator, ele cita lá, de fato, Paulo Freire, mas aqui ele sente falta do Paulo Freire, né, justamente por isso. Quando ele fala na Austrália lá que utilizou essas pesquisas sociocríticas, ele utiliza essas pesquisas sociocríticas para a reforma educacional, por mais que Paulo Freire tenha influenciado, talvez isso não tenha sido feito no nosso país, né? Então, bom, eu só fazendo essa pequena ressalva, interessante que você colocou. Inácio, se você quiser falar alguma coisa a respeito, Inácio? Opa, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Meu nome é Inácio Manuel, também sou do PROEF, mestrando do PROEF da turma 5, aqui do Polo UNB de Brasília. E aí, dando continuidade ao nosso trabalho, bom, eu vou comentar um pouco sobre um outro artigo que foi colocado para a gente. Ele é do José Carlos Libânio, tá bom? O título é Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, tá bom? E, de uma maneira geral, o artigo, ele aborda, tá bom, sobre a didática, tá bom? Como que a didática ela é trabalhada dentro dos cursos de formação dos professores no ensino superior. E aí, de uma maneira geral, ele tem uma crítica, uma problemática que ele aponta dentro desse artigo, que é a questão da didática geral e a da didática específica, certo? Então, o que acontece? A didática geral, ela acaba tendo uma formação superficial. Então, os professores das disciplinas específicas, eles acabam tendo uma formação mais para o conhecimento da própria disciplina, para os conhecimentos em si, só que não é abordado tanto as metodologias, como que o professor ele vai trabalhar esse conteúdo com os alunos. Então, ele faz essa crítica dentro do artigo. Então, ele critica essa formação superficial. Bom, e aí ele fala também de uma crítica, ele cita também a crítica que se tem sobre os professores, sobre a pedagogia, sobre os pedagogos, professores das séries iniciais, tá bom? Que eles têm uma formação muito voltada para a parte da metodologia, tudo, só que fica faltando, tem uma formação superficial com relação aos conteúdos. Tá bom? Então, por que ele acaba colocando ali como seria um ponto de encontro, um objetivo a ser seguido? Que essas duas didáticas, que essas duas pedagogias, elas trabalhassem em conjunto, tá bom? Então, que os professores específicos, no nosso caso, de educação física, português, matemática, que eles aprofundassem um pouco mais esse conhecimento nas metodologias para poder ter uma didática para passar para os alunos o conhecimento, e que os pedagogos da formação inicial, do pessoal das áreas iniciais, que eles tenham um aprofundamento nos conteúdos que serão trabalhados posteriormente, tá bom? E aí, só fazendo um contraponto, que é colocado dentro da nossa realidade, que eu observo, tá bom? Pegando um pouco dessa temática para a nossa realidade, eu vejo que, como foi bem colocado no nosso último encontro pelo professor Lino, a gente tem muitos cursos de formação de professores, muitos cursos de educação física, e aí acaba que esses cursos acabam meio que negligenciando essa didática. Então, acaba ocorrendo que o professor sai formado com certificado, e quando chega na hora de aplicar o conhecimento, lá no chão da escola, no nosso quadro, no chão, lá na quadra mesmo, esse conhecimento ele é pendente, e aí acaba ocasionando uma metodologia um pouco falha. Tá bom? Então, por vezes, acaba acontecendo isso. Então, só dando esse ponto de iniciação aqui, os demais colegas, para o Ellison, para o Carlos, darem continuidade. Tá bom? Só completando o que o Inácio falou, né, que isso é tão real, e Paulo Freire já dizia também no texto dele, né,
os professores têm realmente uma dificuldade com o novo, né? Então, quando se fala em novas práticas, quando se fala em novas intervenções, a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive hoje, né, cada um na sua realidade, né, a gente vê o quanto é difícil quando você propõe algo diferente na escola, para você poder ter uma metodologia diferente, né, há uma resistência muito grande, e os professores já estão muito acostumados, e eu tenho a impressão de que existe algo que já está pronto, e que é difícil de ser mudado, né, é difícil de ser trocado, de se experimentar outra coisa, né? Então, essa evolução, essa tentativa de avanço, né, na metodologia, nos conteúdos, ela é muito difícil, porque além da dificuldade de aceitação dos alunos, a gente também tem a dificuldade de propor dos professores, né, dos professores proporem algo novo e serem persistentes, serem firmes, né, com aquilo que estão ali tentando, né, lidar com os alunos, e quando há essa proposição, existe também logo uma desistência, né, acabam desistindo fácil e não progredindo. Então, eu vejo que a gente acaba voltando sempre ao tradicional, a gente volta sempre ao que a gente já está habituado e acostumado a fazer. Então, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou mestrando da 5ª turma também, como os colegas aqui, do PROEF, do nosso polo UNB, né? Aí, com a ideia aqui de enriquecer um pouco esse nosso debate sobre esses temas que foram propostos, tá? Vou trazer aqui um pouco das minhas anotações e falar um pouco com a realidade, né, da escola que eu venho atuando, né? Hoje trabalho num programa de iniciação esportiva, né? Então, eu trabalho com todas as idades, de 7 a 17 anos, contemplo, né? Então, vivencio algumas nuances dentro da educação física escolar, né? E eu vou trazendo para os textos apresentados aqui, né? Gostaria de compartilhar um pouco essa questão das ideias, das abordagens sociocríticas da educação, né? Como é que ela pode ser aplicada à realidade, né? Na escola mesmo onde eu atuo, enfrentamos desafios diários, acho que não é diferente de muita gente, como falta de recursos, espaço adequado. Essas dificuldades acabam limitando muito o que podemos fazer, né? E muitas vezes nos deixamos frustrados porque queremos oferecer uma educação de qualidade e a gente acaba esbarrando, né? Nessas limitações. Então, é algo que a educação física pode ser mais, né? Do que apenas um esporte e uma atividade física, né? Ela pode ser uma ferramenta poderosa para promover inclusão, diálogo, justiça social. No entanto, trazer essas ideias para o dia a dia da escola pública nem sempre é fácil. Os alunos que atendo vêm de contextos socioeconômicos diversos, muitas vezes as próprias limitações estruturais da escola também tornam essa tarefa mais difícil, né? Fazer uma aula atrativa, né? Um aspecto que considero muito importante é a participação ativa dos alunos. Estamos começando a dar mais voz a eles, né? Envolver o aluno na decisão, eu acho que é extremamente importante. É um passo muito significativo. Mas sei também que essa mudança não acontece do dia para a noite e que ainda enfrenta muita resistência, tanto de professores quanto dos próprios estudantes, né? Sempre foram acostumados a ser aqueles sujeitos mais passivos, né? Então, quando você começa a trocar essa linha de também ser ativo no processo de criação, ele já... Mas é importante para poder dar autonomia, né? Faz parte do processo de construção do cidadão. E, além disso, a maneira como se avalia os alunos precisa ser repensada, né? Os métodos tradicionais muitas vezes não capturam o verdadeiro aprendizado, especialmente em contextos mais desafiadores. Propostas como autoavaliação, avaliação pelos pares, pode ser uma atividade que respeita mais a individualidade e as capacidades dos alunos. Na questão do texto do Libânio, que eu estudei, reforça a importância de uma escola que seja realmente justa, né? Que valorize e integre a diversidade sociocultural dos alunos ao processo de ensino-aprendizagem. Precisamos considerar as vivências e as histórias de cada um traz consigo. Falar sobre esses temas como desigualdade social, racismo, dentro da educação física é fundamental. Para a gente trazer uma conexão, né, do que é a realidade dos alunos, dos nossos alunos, né? Em resumo, adaptar, né, a essas abordagens críticas às escolas é um desafio, mas também uma oportunidade. Eu vejo nas nossas mãos a oportunidade de fazer a diferença na vida de tantos jovens, né? E é isso. Por mim, o que faz de tudo valer a pena é você fazer de sujeitos transformadores, né? Não fazer a diferença na vida deles ali, que eles possam, a gente recebe aquele aluno e a gente possa entregar pessoas melhores para essa sociedade. O Ellison quiser puxar. Carlão. Também penso assim, eu vou falar desse texto do Libânio também, de uma escola socialmente justa, né? Que tem a perspectiva de formar indivíduos emancipados, né? Eu também sou da 5ª turma do PROEF, da UNB, o Ellerson.
E partindo desse princípio que o Carlos começou aí da escola socialmente justa, eu levanto uma questão que a gente percebe muito durante as nossas aulas, né? Que muitas vezes a gente dá atenção para os melhores, para aqueles alunos que destacam mais, para aqueles alunos que muitas vezes são os alunos mais habilidosos durante as nossas aulas, são os alunos que nós desempenhamos ou destacamos mais atenção para aqueles meninos. E muitas vezes relegamos aqueles alunos que não participam, aqueles alunos que são disciplinados, aqueles alunos que têm dificuldade. E aí a grande pergunta que se faz é, né? Qual a educação que a gente está construindo, né? Dessa forma, a gente traz aquela ideia da teoria dualista, né? Que a gente está formando dois indivíduos, né? A gente tem uma educação boa para a elite e uma educação ruim para o pobre. Não que seja nesse sentido ali durante as nossas aulas, mas a gente percebe que esse aluno, muitas vezes, esse aluno que destaca, esse aluno que participa mais das nossas aulas, é um aluno que está no contexto educacional, está no contexto familiar, muito mais controlado, né? Ele está num contexto familiar muito melhor do que aquele aluno que muitas vezes não participa e que dá trabalho durante as nossas aulas. Eu acho que esse aluno que dá trabalho é o aluno que merece a nossa atenção, que merece o nosso destaque, que a gente tem que buscar qual é o contexto que esse menino está inserido, né? Para a gente averiguar por que ele apresenta aquele comportamento durante as nossas aulas. Eu vejo isso de fundamental importância para que a educação realmente consiga atingir todos. Porque se a gente continuar com esse olhar crítico apenas para os bons e relegando os que a gente imagina que não rendam tanto, a gente está sendo injusto, né? A gente não está tendo uma educação justa, isso é uma educação injusta e abandonando aqueles que muitas vezes são os que mais precisam da nossa atenção. E talvez se a gente voltar a olhar para esses meninos, eles também começam a render tanto quanto aqueles outros, ou até mais, né? Eles muitas vezes só precisam de um olhar afetuoso. Eu acho que esse vínculo que a gente constrói com os nossos alunos e alunas, ele é fundamental para que a gente consiga entender e compreender o comportamento de cada um durante as aulas. É isso aí, galera. Beleza, galera. Então, esse é o nosso debate, né? Que a gente traz de contribuição. Se alguém mais quiser acrescentar alguma coisa, mas pelo menos, eu estou satisfeito. Eu me sinto contemplado também. Essa sociedade justa, socialmente justa, aí é o que o próprio Liboni fala, né? Ela está voltada para um desenvolvimento humano, né? Essas questões são termos articulados, afinidades educativas escolares e a escola socialmente justa. A gente às vezes pode se perguntar para que servem as escolas, né? Essa pergunta que nós devemos fazer sempre é importante. Implicitamente, quando nós nos perguntamos, a gente fala para que serve a escola, por que estamos diante dos alunos, por que faço um plano de ensino, para que eu me empenho em educar os alunos a aprenderem, né? Eu digo isso porque se não soubermos a resposta dessa pergunta, fica difícil planejarmos a aula, participar até de decisões dentro da escola. É isso aí, Carlos. Foi muito bom, eu particularmente gostei demais. Foram bem relevantes os pontos que vocês colocaram. Bom, encerramos por aqui então, né, galera? Ótimo. Fechou, galera. Valeu, até mais. Então, valeu. Obrigadão, hein? Valeu. Boa noite.